Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi descia do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa enfeitada para seu marido. E eu ouvi uma voz forte que vinha do trono. Ela dizia: esta é a tenda de Deus, com os seres humanos. Deus vai morar com eles. Serão eles os seus povos. E eles, o Deus com eles, será o seu Deus. E Deus vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. E não existirá morte, nem aflição, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já foram embora. Palavra do Senhor. Então, o nosso assunto hoje é céu, inferno e purgatório. Medo? Não, muito pelo contrário, só alegria, só alegria. Quero explicar para vocês, para que vocês possam também entender um pouquinho. Gente, eu vou sintetizar de maneira muito intensa, vai ficar muito pequenininho. Esse assunto precisa ser muito bem trabalhado, mas para gerar uma certa consciência em vocês de como as coisas funcionam e de como nós acreditamos que as coisas também vão acontecer para nós a partir do que está nas Sagradas Escrituras e do que nós conhecemos também a partir de toda a história da Igreja e da vida dos santos. Tá? Nós, seres humanos, para os cristãos, nós temos que cuidar porque existem várias ideias de ser humano. Do que é o ser humano? Né? O ser humano é só alma, o ser humano é corpo e alma, o ser humano tem um corpo, mas depois fica só alma. Não. Vamos entender o que é o ser humano. Tá? O ser humano, para nós cristãos, ele é uma unidade de corpo e alma. Ele é uma unidade de corpo e alma. E essa unidade, ela é inseparável. Tá bom? Então, não existe ser humano sem corpo e não existe ser humano sem alma. Existe essa unidade de corpo e alma. Tá bom? Tanto o corpo quanto a alma são bons. Então, nós vivemos porque fomos criados por Deus e nossa alma foi infundida em nós, foi colocada em nós justamente no momento da nossa concepção. Tá bom? Agora, pensando no seguinte, beleza, nós vivemos a nossa vida, vivemos os sacramentos, vivemos tudo isso aí. Quando nós morremos, o que acontece? Na nossa morte acontece a separação do corpo e da alma. Então, corpo e alma, eles são separados pela morte. Lembrando que a morte não é mais para nós um mal, porque ela foi redimida pela morte de Cristo. A morte para nós é a entrada no céu, é a entrada na vida eterna, é o fim dos sofrimentos dessa vida terrena, é o fim dos padecimentos e o início da vida eterna. Então, o que acontece? Quando nós morremos, a alma é separada do corpo. O corpo é sepultado e a alma vai para o céu. No céu, não. Ela vai para o juízo particular. No juízo particular, a alma então vai ser julgada, a pessoa vai ser julgada
a partir da misericórdia de Deus e a partir também da sua consciência, de tudo aquilo que ela fez, seus pensamentos, palavras, atos, omissões, Então, ela vai ser julgada, Claro que vai ser julgada a partir do quê? A partir da misericórdia de Deus. Então, quem se arrependeu, quem foi perdoado dos seus pecados, quem fez penitência, quem buscou indulgência, vai receber também as consequências daquilo que fez durante a sua vida. Como quem não buscou, vai ter também as consequências. Então, o que acontece? Vamos botar no extremo. Uma pessoa que fez o mal para os outros, que fazia o mal para os outros, que não buscava Deus, não tinha uma vida de fé, uma vida de oração, não tinha uma vida de prática de coisas boas, Essa pessoa morreu e ela é julgada e ela vai para o inferno. Porque se ela não se arrependeu durante a sua vida, se ela não mudou, se ela não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, não quis colocar sua vida, mesmo que fosse no último instante da sua vida, porque Deus é misericordioso até o fim conosco, Mesmo no último instante antes de morrer, se a pessoa se arrepender sinceramente, ela pode ainda ganhar a salvação. Então, se a pessoa não viveu, não se arrependeu, inferno, beleza. Vamos pegar o outro extremo. A pessoa procurava fazer o bem, procurava viver a caridade, procurava viver sua fé, tinha uma vida em Deus, uma vida de comunidade, ia na missa, tinha vida de oração, fazia o bem para os outros, era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta e tudo mais. Viveu de maneira maravilhosa e morreu sem pecado, porque ela se confessava e teve tempo de se confessar, teve tempo de ir para a eternidade sem ter cometido nenhum pecado, porque pensem, para entrar no céu não pode ter pecado. Então, essa pessoa morreu e ela vai para o julgamento, ela é julgada e vai para o céu. Beleza, até aí tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pegar um caso concreto. Tinha um cidadão chamado Alexandre, e ele se tornou padre, inclusive. E o padre Alexandre era um cara bom, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de caridade, ele tentava ajudar as pessoas, ele era um bom padre, ele era honesto na administração das coisas, ele tentava fazer tudo de maneira certinha. Só que de repente o Alexandre cometeu um pecado. O Alexandre, por exemplo, falou mal de alguém. E depois o Alexandre acabou morrendo repentinamente. Ele falou mal de alguém, saiu na rua, veio um carro desgovernado e matou o Alexandre. O Alexandre morreu com um pecado. Pergunta: pode entrar pecado no céu? Não pode. Então, se o Alexandre morreu com pecado, significa que ele vai para o inferno? Por toda a eternidade agora, porque ele cometeu um pecado do qual ele não teve tempo de se confessar? Não. Aí é que entra a última instância da misericórdia de Deus, que se chama purgatório. O que é purgatório? O lugar onde se purga, se purifica. Então, o que acontece? O Alexandre vai ir para o purgatório e vai permanecer no purgatório durante o tempo, A gente usa a palavra tempo, mas na verdade isso seria errado. Mas ele vai ficar no purgatório até que ele seja purificado dos pecados dos quais ele não teve tempo para se purificar através do sacramento da reconciliação aqui na Terra. Por isso que a gente reza pelos falecidos. Quando eu morrer, as pessoas rezam por mim. Por quê? Para que eu vá para o céu, para que eu seja purificado dos meus pecados, estando eu no purgatório, eu vá para o céu. Quando nós rezamos pelos falecidos, estamos rezando por aqueles que estão no purgatório ou por aqueles que estão no céu. Pelos que estão no inferno, nós não temos mais o que fazer. Infelizmente, acabou-se. Aqueles que estão no purgatório, na medida que recebem as nossas orações, eles vão ir para o céu. Aqueles que já estão no céu são os santos. Todos os que vão para o céu são santos. Aqueles que estão no céu são santos. Mesmo que não seja canonizado, que não tenha uma imagem dele, eles são santos. Tá bom? Então, quem for do purgatório para o céu é santo. O bom é que do purgatório só se pode ir para o céu. Não tem como ir para outro lugar. Então, quem for para o purgatório já pode considerar-se
salvo. Também no purgatório são lavadas, são purificadas as consequências do nosso pecado. Tá? Então nós cometemos um pecado, Deus nos perdoa, permanecem as consequências vão ser purificadas no purgatório, mas quem vai para o purgatório vai ser salvo, já é certa a salvação, precisa apenas purificar-se para poder entrar no céu. Beleza, só que isso nós estamos falando do quê? Da alma, porque o corpo foi sepultado. Mas aí tem uma coisa, nós acreditamos e nós entendemos assim a partir das Escrituras, a partir do texto bíblico, tá? Que existe um tempo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai realizar, né, o novo céu e a nova terra. Então, o que acontece nesse novo céu e nesta nova terra? O que vai acontecer? Quando Jesus vier, e essa é a vinda gloriosa de Jesus, ele vai vir para o juízo final, aonde ele vai julgar toda a criação, tudo aquilo que nós também criamos como seres humanos, as estruturas que nós criamos, políticas, econômicas, sociais, religiosas, para ver o que está de acordo com o projeto do reino de Deus. Como que estiver de acordo com o projeto do reino de Deus, vai ser feito o novo céu e a nova terra. E aí vão ressuscitar, nós vamos ter a ressurreição, nós chamamos a ressurreição da carne, a ressurreição dos seres humanos. Nós vamos ter nosso corpo ressuscitado, vamos ter a ressurreição. E aí, de novo, unidos corpo e alma, nós vamos morar no paraíso, no céu, eternamente com Deus. Tá certo? Então, essa é um pouquinho, de maneira muito sintética, como acontece, como nós acreditamos que é a nossa vida pós-morte. Ok? Então, o corpo é sepultado, mas vai haver a ressurreição no final dos tempos. Tá? Enquanto isso não acontece, as almas estão diante de Deus, né, no céu, ou estão no purgatório sendo purificadas, ou estão no inferno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado. Porque esse negócio de que uma pessoa, esse negócio que a gente vê nos filmes, da pessoa morta que aparece, da pessoa morta que vem falar com a gente, da pessoa morta que vem... Isso não é doutrina cristã. Isso não é doutrina católica. Isso é doutrina reencarnacionista, doutrina espírita, doutrina oriental, mas não é doutrina cristã. Isso não é da nossa fé. Pessoas mortas não vêm mexer com a gente, não vêm falar com a gente. Pessoas mortas ou estão no céu, ou estão no inferno, ou estão no purgatório. Tá bom? E tem textos bíblicos que vão dizer para nós que realmente não tem como fazer essa comunicação. Ok? O que vem nos visitar, o que vem às vezes nos ajudar, são anjos e são demônios. Os demônios para nos tentar e os anjos para nos proteger. Lembrando que os demônios são anjos, eles eram anjos bons, mas aconteceu que eles acabaram se rebelando, alguns desses anjos, justamente com Deus, por causa da liberdade que ele queria dar para o ser humano, e por causa disso eles acabaram sendo afastados e tirados para longe de Deus, que é justamente o inferno. O que é o inferno? É a ausência de Deus, é quando Deus é tirado para longe, né? Quando Deus fica longe de alguém ou de alguma coisa. Isso é o inferno. Então eles foram afastados justamente porque não aceitaram o projeto de Deus, tendo plena consciência do que Deus queria e sabendo que Deus era bom, porque viam Deus face a face. Então os demônios, eles vêm ao nosso encontro só para nos tentar. Eles não podem nos fazer nenhum mal. Eles não podem nos agredir, eles não podem nos levar para o inferno, a não ser que a gente aceite as tentações que eles nos oferecem. E as tentações deles não são horríveis, não são ruins. E se eles oferecessem coisas ruins, a gente não ia querer. Eles oferecem coisas boas e por isso que a gente cai na tentação, por isso que a gente cede na tentação. Ao mesmo tempo tem os anjos que nos protegem e que nos oferecem justamente boas sugestões de fazer aquilo que é o bem, de fazer o que é certo, de fazer o que é a vontade de Deus, de nós aceitarmos a nossa condição humana e nós aceitarmos a salvação que Jesus nos oferece para que a gente possa então ir para o céu. Então,
Os anjos, os demônios, eles vêm aí nos atrapalhar ou nos ajudar, né? Os demônios atrapalhar, os anjos para ajudar. Eles sim se manifestam e podem aparecer para nós. Pessoas estão no céu, no inferno ou no purgatório. Lembrando que os demônios, eles são anjos. O diabo, ele não é um deus do mal. Não é uma força oposta. O bem e o mal estão lutando. Lembrando que só Deus é bom. Deus é o bem em si. O mal em si, ele não existe. O que é o mal? É a ausência de Deus. É quando a gente fica longe de Deus. É quando a gente se afasta de Deus. Então, ali que o mal aparece. Né? Mas isso é estranho, talvez, padre. Pode ser parecer estranho. Se vocês forem conversar com o professor de física, ele vai dizer para vocês que a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Agora a gente já está com um casaquinho aqui, né? A física vai dizer, não existe frio. O que existe é a ausência de calor. Então, o mal em si, ou um Deus do mal, não existe. Existe Deus, que é bom. E justamente o mal é por causa da ausência de Deus, ou do afastamento de Deus. Aonde falta Deus, começa a aparecer o mal, e aí a gente sofre todas as consequências que a gente já bem conhece. Gente, isso foi uma brevíssima, muito brevíssima síntese do que a gente trata aí, céu, inferno, purgatório, quem nós somos, seres humanos, um pouco do que são os anjos, o que são o demônio, pós-morte, julgamento, juízo final, juízo particular. Bom, é uma síntese que o padre fez aí para vocês terem alguma ideia. Se tiverem dúvidas sobre isso, façam contato, venham conversar e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Grande abraço e até a próxima. Olá, pessoal. O propósito que nós temos a partir desse encontro que realizamos é que cada uma de vocês escreva uma carta dizendo qual o compromisso que você assume de fazer, de realizar, a partir desta nova etapa da sua vida. Depois de você celebrar a Eucaristia, depois de você celebrar a Crisma, como você se compromete a viver a partir dessa data? Escreva essa carta, entregue ela também para o seu catequista, e nós vamos também fazer com que essa carta possa chegar até o nosso bispo, ele também conheça e reze também por cada um de vocês. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.